Agora nós vamos passar para a palestra, né, do Jorge Elahá. O Jorge Elahá dispensa, né, a apresentação, ele é um apresentador cativo do nosso MECESG, né? Esse é o terceiro MECESG em que a gente pode contar com ele, dessa vez de forma virtual, mas não menos importante e não menos conectados pelo amor, não é mesmo, Jorge? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro. Para nós é uma alegria muito grande poder sempre contar com a sua boa vontade, com a sua disposição e mais ainda com o seu compartilhamento dos ensinos de Jesus. Que Jesus te abençoe e com você. Olá para todos. Bom dia, 26º MECESG. Bom dia, São Gotardo, cidades vizinhas. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Juliana. Bom dia, Jaqueline. Bom dia para Neuza. Bom dia, Beth Teles. Bom dia, Vanessa. Bom dia para todos nós que estamos hoje envolvidos nessa atividade. Nosso prazer é muito grande estar na presença de todos vocês. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos, porque no ano passado eu não pude vir, por conta de um problema de saúde que houve em casa com a minha esposa. E em função das orações, dos pedidos de todos, ela está plenamente recuperada e eu quero agradecer primeiramente isso. Muito obrigado a todos pelo apoio que todos me deram. Nosso assunto de hoje é a obra de Ismael. E nós vamos começar essa nossa conversa falando um pouquinho mais atrás sobre o propósito dos planetas habitados. O objetivo dos mundos habitados, naquilo que a doutrina espírita nos diz, é oferecer para os espíritos um espaço de aprendizado. Cada mundo, cada planeta possui um conjunto de espíritos a ele vinculados que estão ligados ao tipo de sociedade, ao padrão de sociedade, ao grau de evolução de sociedade que ali vai se desenvolver. Os espíritos não pertencem aos planetas, eles pertencem ao universo, mas eles se conectam aos planetas em função das características que essas sociedades possuem. E na Terra isso também não foi diferente. O que reúne os espíritos no nosso planeta é a característica que nos define. E essa característica é o egoísmo, o orgulho, o ódio, as paixões, a inveja, que são os fatores que mais preponderam nas características da nossa sociedade. E exatamente pelo fato de nós sermos assim, existia desde o princípio uma preocupação em que nós nos desenvolvêssemos. E como nós todos bem sabemos, houve uma quantidade muito grande de espíritos que vieram para o planeta logo lá atrás, para que eles fizessem o início da nossa civilização. Eram espíritos muito evoluídos, mas ao mesmo tempo, isso do ponto de vista intelectual, mas ao mesmo tempo do ponto de vista moral eram muito atrasados. Suas obras de engenharia, suas obras religiosas, daquelas civilizações do passado, demonstram as características de genialidade que eles possuíam, ao mesmo tempo em que a crueldade, a brutalidade, a perversidade, a tirania e todos os demais fatores da personalidade desses povos demonstram de igual forma que, ao lado da genialidade intelectual, havia uma mediocridade espiritual, razão pela qual esses espíritos vieram para a Terra. Para que essas almas não se perdessem, para que os espíritos não se desvinculassem daquilo que seria chamada a lei de Deus, o que promoveu, então, o mundo espiritual? O Cristo planetário, o nosso chamado Jesus, estabeleceu que em cada lugar onde esses povos nascessem, haveria reveladores para trazerem a mensagem para eles. É isso que faz com que no mundo antigo diversos homens extraordinários tenham surgido, deixando lições incríveis nos vários livros e nas várias religiões que constituíram a base do pensamento do homem
ao longo da história. Nós possuímos, portanto, muitas civilizações antigas com vários livros religiosos em que nesses livros estão contidas verdades que são eternas. Quando nós tomamos obras religiosas antigas, a gente vê, nossa, mas como isso é parecido com hoje? Como pode, naquela época, haver tanta nitidez de conceito como se essa obra tivesse sido escrita no tempo atual? Isso decorre do fato de que a obra pode ser antiga, mas ela foi escrita para espíritos que eram exatamente como nós somos hoje. Espíritos muito inteligentes, muito capazes do ponto de vista intelectual, mas de um atraso moral imenso. Então, dentro do nosso planeta, a gente poderia dizer que havia dois tipos de espíritos aqui. Esses muito inteligentes e atrasados moralmente, para os quais vieram as grandes revelações do tipo os Vedas, o Buda, Bhagavad Gita, Sócrates, Hermes Trismegisto, Zaratustra, Lao Tse, Confúcio, Utnapishtim e tantos outros homens extraordinários que em cada cultura traziam verdades religiosas importantíssimas para o desenvolvimento do nosso fator moral. E essas doutrinas, elas apareciam exatamente para atender às necessidades desses povos. Mas além dessas revelações que vinham exatamente para atender esses povos, nós tivemos no passado duas grandes revelações que vieram para atender não somente a um povo, mas quando elas chegaram na Terra, elas tinham condições de ser revelações universais. Uma foi Moisés, que 1.300 anos antes de Jesus trouxe uma mensagem impactante e que, naquela época, aquela mensagem já poderia ser absorvida pela humanidade de maneira geral. Então, ela não era uma revelação para um povo, ela não era uma revelação parcial, era uma revelação universal. E a segunda grande revelação, que seria a revelação também universal, foi a mensagem de Jesus, que quando chegou, ela chegou no momento em que aquela verdade já poderia ser disseminada sobre o mundo inteiro, porque a humanidade estaria madura para receber essa revelação. Mas sobre a revelação de Jesus em particular, há uma coisa bastante curiosa. Segundo aquilo que o Espiritismo nos diz, Jesus seria o nosso governador planetário, seria o nosso líder, o espírito que coordena toda a discussão sobre o orbe desde o princípio seria Jesus. E ele, quando trouxe a sua revelação, ela não foi feita para toda a Terra naquele momento. Naquele momento. Era uma revelação universal, sim, mas era uma revelação que tinha como primeiro plano o atendimento às ovelhas perdidas da casa de Israel. O foco primeiro dessa revelação era os espíritos que haviam vindo e que não tinham conseguido voltar. Porque quando Krishna, Buda, Sócrates e tantos outros trouxeram suas revelações, eles sensibilizaram muitos espíritos e esses espíritos foram embora. Conseguiram voltar para o mundo de origem, mas alguns foram ficando. E aí foi a época em que o Cristo disse, eu já mandei Krishna, eu já mandei o Buda, já mandei Sócrates, eu já mandei Hermes, já mandei Zaratustra, mandei tanta gente, mas ainda sobrou um conjunto grande de espíritos que precisam ainda ser despertados. Então, para essa massa de espíritos, ele disse, dessa vez quem vai sou eu. Ele veio para atender prioritariamente essa massa, mas a sua mensagem já tinha condição de atender a Terra como um todo, ou seja, ela é uma revelação universal, mas ela tem como primeiro público-alvo exatamente os migrados, essas almas difíceis e que ainda retardatariamente haviam ficado no planeta. Então ele vem para trazer a mensagem para esse povo, para ensinar, mas a humanidade já teria condição de entender aquilo, já seria possível de entender. Mas se essa humanidade entendesse isso, era um plus, era um algo mais. O importante era, primeiramente, atingir esse povo. E assim foi feito. A mensagem do Cristo teve um magnetismo tão forte,
que ainda hoje ela ecoa naquela região onde ele viveu. E a mensagem veio impregnando o coração das criaturas e transformou a história da Terra. A partir do momento em que a mensagem dele chegava no planeta, o perdão iria finalmente ser pregado na Terra. Antes ele não era conhecido. Nós temos muito poucas noções de perdão, bem poucas. Quem vem trazer a mensagem do perdão de maneira muito firme, muito forte, é Jesus, abrindo conceitos profundamente novos. No judaísmo, por exemplo, a discussão do perdão nem existia. Não se falava disso. O Buda falava do perdão, mas na região lá do Nepal, onde ele vivia. Mas a mensagem do Cristo vem trazer o perdão de maneira avassaladora sobre a terra. Ele vem ensinar que todos somos irmãos. Os escravos deixariam progressivamente de serem vendidos e terem seus olhos vazados. A forma da relação entre as criaturas iria mudar profundamente a partir da difusão das suas ideias, da sua mensagem. Então ele vem realmente e cria um impacto muito grande com a mensagem que ele traz. Mas sua mensagem, segundo ele mesmo, seria difundida em duas ondas. Haveria duas ondas da mensagem cristã. Uma primeira onda, que seria a onda de quando ele veio e a transformação que ele produziu na humanidade com tudo isso que eu estou dizendo. E ele disse que a sua mensagem teria uma segunda onda lá na frente. Sua mensagem seria esquecida. E aí, lá na frente, uma nova onda dos seus conceitos surgiria e o mundo novamente retornaria a valorizar a mensagem de Jesus. Então, havia um primeiro momento em que a mensagem do Cristo tomaria os corações, mas depois ela seria abrandada pela nossa mediocridade. O que aconteceu conosco é que a mensagem do Cristo foi tão boa que as almas que ainda tinham restado por aqui vibraram com aquela mensagem e conseguiram encontrar caminhos de retorno. Então o mundo ficou entregue só para nós. As almas rudes, os ignorantes, os desconhecedores das coisas, as almas endurecidas demais que não conseguiram, com o impacto da mensagem de Jesus, despertar e voltar para casa. Então nós vamos enfrentar um período que é a chamada Idade Média, que é um período horrível, porque a mensagem do Cristo estava na Terra, mas nós estávamos como que cegos e usávamos essa mesma mensagem do amor para matar, perseguir, destruir pessoas. Foi um período muito ruim. Mas depois de passado esse período ruim, houve um lento processo de libertação da compreensão do homem sobre o que seja a vida, e isso foi levando a uma retomada do conhecimento. Então, as previsões que o Cristo fazia com relação à ideia de que haveria uma segunda onda da sua mensagem, finalmente se cumpriu. Essa informação de que haveria uma segunda onda da mensagem dele está contida no Evangelho de João, em que ele diz que ele iria mandar no futuro um outro Consolador. Queria relembrar as coisas que ele havia dito. Você vai relembrar porque foi esquecido. Ninguém relembra o que não foi esquecido. Então a mensagem vem, ela tem uma onda, aí ela mergulha e cai. Ela então fica como que amortecida e depois o Consolador vem e retoma essa mensagem para que ela possa ser reapresentada. A grande questão é, qual a diferença entre essas duas ondas? Por que Jesus estaria interessado em dizer ao povo que a mensagem tinha vindo, seria esquecida, mas ela seria retomada no futuro? É porque a mensagem do Cristo é uma mensagem para despertar corações endurecidos, almas intelectualmente desenvolvidas, coração duro. Quando essa mensagem chegou na primeira onda, ela vibrou o coração de muitos dos que estavam aqui e eles puderam retornar. Hoje, momento presente, século 21, nós estamos com o psiquismo dos homens daquela época, dos migrados. Então agora a mensagem vibra com muito mais força em nós, porque ela está novamente desperta nas nossas almas e apta
para que a gente consiga realmente aproveitar aquilo que essa lição tem para nos trazer. E aí, então, o Cristo pode cumprir a tarefa de fazer da Terra um local de aprendizado. Como que funciona? Ele abre essa sala de aula, que seria a Terra, trazendo espíritos de fora para construir a civilização. Eles vêm, vários reveladores trazem, eles vão aprendendo e vão voltando, vão deixando o conhecimento intelectual deles aqui. Ficam os retardatários. O próprio governador planetário vem, traz a mensagem, desperta mais um monte, esse monte vai embora, e aí ficam os mais endurecidos e os pequeninos, aqueles que não eram migrados, os espíritos da terra. Esses permanecem por aqui, e a mensagem que era do Cristo, que estava amortecida, volta a pegar força, volta a vibrar. Por quê? Porque a Terra tem que cumprir um destino, ela é uma sala de aula. Entraram aqui, passamos um período e agora está na hora de nós fecharmos o ano letivo. Então, o fechamento desse ano letivo é a hora em que os espíritos da Terra é que vão agora passar pelo processo de migração. Nós que recebemos almas no passado, agora seremos doadores de espíritos. Só que a gente só vai doar os que forem endurecidos. Os que não forem, permanecem na Terra. Então, a mensagem de Jesus, ela ganha força, ela ganha importância nesse momento, porque ela é o melhor instrumento que a Terra possui para que a gente consiga permanecer na Terra. Ela possui a síntese dos conhecimentos que a gente precisa para que a gente permaneça aqui. Alguém certamente vai dizer, mas e por que ela não fala tanto então de reencarnação, se ela é tão boa? Por que ela não abre logo a questão da mediunidade? Sabe por quê? Porque isso não é essencial para ficar no planeta. Nós não necessitamos desse conhecimento para ficar. Se você tiver que escolher, o que salva a criatura? Saber que tem a reencarnação ou saber que tem que perdoar? O que é mais importante? Então, a mensagem do Cristo é a solução, é a salvação no sentido de que esse é o conteúdo que você precisa saber. E qual a importância do Espiritismo nesse cenário? É porque ele explica o porquê fazer. Uma coisa é você ter a informação de que você tem que perdoar. A segunda é você saber por que você tem que perdoar. Não simplesmente porque Jesus mandou, mas o mecanismo da lei de causa e efeito e as complicações espirituais e reencarnatórias de quando a gente decide que a gente não vai perdoar a pessoa que nos machucou, que nos feriu. Então, esse é o plano para o planeta. Nós precisamos, portanto, retomar a mensagem do Cristo na sua expressão mais pura, para que a nitidez dos conceitos de Jesus despertem as criaturas para que a gente consiga, nessa segunda onda, fazer o processo de salvação, entre aspas, das almas que somos agora nós. Nós é que somos o público-alvo primeiro, porque somos os espíritos em condição de ou passarmos para frente ou sermos reprovados em função da nossa dureza, da nossa rigidez de coração. Exatamente por isso, era necessário que se tivesse um local na Terra aonde isso pudesse ser retomado. Essa mensagem limpa, pura, retomada da segunda onda, precisava de um lugar aonde ela pudesse se desenvolver. Esse lugar aonde ela tinha que se desenvolver possuía basicamente 3 características que tinham que ser cumpridas. Primeira característica, tinha que ser um lugar novo. Precisava ser um lugar diferente, porque os lugares conhecidos estavam marcados de sangue, de guerras, de violência, de uma série de barbáries, e aquelas paisagens repletas de entidades perturbadas, de histórias impregnadas nos ambientes, dificultariam que a nitidez da mensagem do Cristo voltasse a brilhar nos nossos corações. Exatamente por isso, tinha que ser um lugar novo, não podia ser um lugar já conhecido, não podia ser na Europa. Tinha que ser num lugar não descoberto ainda. Esse lugar foi escolhido mais para o Ocidente, mas especificamente no continente americano,
onde ainda não havia sido descoberto naquele período do finalzinho da Idade Média, aonde ia começar as chamadas navegações, as grandes navegações, era importante que se descobrisse um lugar onde isso pudesse se fazer, conforme a gente já assistiu nas palestras anteriores aí do MECESG. Então, tinha que ser um lugar novo. Ponto número 2. Era um lugar novo, mas era um lugar que não podia ter uma raça só. Porque existe o preconceito, existe a ideia de que nós somos nós. Nós somos os pontinho, pontinho, pontinho. Então tinha que ser uma amálgama de povos, de raças, de etnias, tudo misturado junto, para que a gente perdesse essa ideia de que nós somos uma raça pura. Tinha que ser misturado, sim. Isso tinha que ser dessa forma. E para que isso pudesse ser misturado, para que isso pudesse acontecer, o ideal é que a gente tivesse uma colonização que facilitasse o processo de miscigenação. De todos os povos que eram conquistadores naquele período, como, por exemplo, os espanhóis, os ingleses, franceses, holandeses, todos esses povos não se misturavam com seus colonizados. Os espanhóis que colonizaram a América do Sul, aqui, nossas nações vizinhas, não misturaram as suas famílias com as famílias dos povos nativos. Até hoje existe uma divisão muito clara entre o que é indígena e o que eles chamam de crioulo, que são as pessoas que não têm sangue indígena nas suas veias. Eles separam a sociedade em dois grupos distintos. Os ingleses, da mesma forma, eles não se misturaram nos Estados Unidos. Franceses, da mesma maneira, não costumam se miscigenar com seus povos que eles dominam. Mas havia um povo que tinha a característica de se miscigenar. Um povo mais simples, que a gente acha que, puxa, mas tinha tanto povo para nos colonizar, foram justos portugueses. A colonização pelos portugueses foi pela possibilidade de que isso pudesse permitir a nós que a gente ingressasse nessa história de maneira distinta, que a gente ingressasse aqui com a mesclagem das nossas raças. Como que isso se deu? De maneira muito simples. Os ingleses, quando saíam da Inglaterra para colonizar os Estados Unidos, levavam junto suas famílias. Então, eles migravam com as suas esposas, com seus filhos, e iam para a nova região, e a família europeia se constituía na casa principal e as outras, os seus escravos, os seus servos, não se misturavam com a família que vinha. Os portugueses não tiveram esse formato. Eles migravam, sabe como? Sozinhos. Joaquim, quando saiu de Portugal, não trouxe Maria. E como eles vinham em grandes levas apenas de homens, se a gente perceber, a migração era predominantemente masculina, eles naturalmente se miscigenavam com as mulheres que viviam aqui, tanto as negras como também as índias. E isso fez com que o Brasil já nascesse plural desde o princípio, quebrando essa ideia de raça que a gente tem muito presente em outras nações. Isso é tão nítido dentro do Brasil que as regiões do nosso país que não foram predominantemente colonizadas por portugueses, existe um distanciamento com relação à questão racial. Se você pegar uma região do Brasil em que não foram os portugueses que efetivamente colonizaram, perceba que existe um degrau entre as pessoas, porque não foi aquele povo que foi escolhido para colonizar que fez o processo de integração racial que a gente experimentou. E a terceira característica que a gente possuía na dinâmica da nossa atividade era a questão da necessidade de ser um espaço para desenvolvimento cristão. Porque o cristianismo tinha a mensagem mais adequada para o processo de transformação. Seria a base de amor que a gente precisaria para que isso fosse feito. Então, a junção desses três elementos, um lugar novo, teria que ser colonizado por portugueses e teria que ter, portanto, um espaço cristão.
os portugueses, por serem cristãos, era perfeito, porque eles já estavam preparados para divulgar o cristianismo do lado de cá. De toda a Europa, a corte mais carola que existia era a corte portuguesa. Então, a programação foi feita dentro desse escopo. A ideia é que isso acontecesse. Então, aparentemente, aquilo que a gente acha que são equívocos, que são erros, que são fatos que não deveriam ter ocorrido, são, a bem da verdade, a expressão do planejamento que se impôs sobre a nossa humanidade, ou mais propriamente sobre o nosso país, criando aqui o espaço ideal para o ressurgimento da mensagem do Cristo como ela era no princípio. Todo esse trabalho do qual estamos falando, ele foi apontado para ser desenvolvido por um espírito em particular. Ele seria o capitão de uma grande equipe de auxiliares que comandariam o trabalho de criar na Terra esse espaço para que a humanidade pudesse fazer o seu reencontro com a mensagem de Jesus e automaticamente desenvolvesse novamente o dom de sentir o amor ao próximo. Qual seria a entidade que iria receber essa missão? Segundo aquilo que a literatura espírita nos diz, esse espírito que recebeu essa responsabilidade se chama Ismael. Quem é Ismael? Esse Ismael que aparece como sendo o cuidador do nosso país, segundo a doutrina espírita, é o filho mais velho de Abraão. Sua história está contada no primeiro dos livros da Bíblia, chamada Gênesis. Nessa história, Abrão era casado com Saraí. Abrão casado com Saraí. Eles eram casados, mas não tinham filhos. Ela não engravidava de jeito nenhum. E já estavam velhos. Abrão já estava com aproximadamente 83 anos, 86 anos, quando isso... E a Sara era um ano mais jovem, então ela estava com 83, 85, 86. Já estavam bem idosos e não tinham filhos. Então Deus disse a Abrão o seguinte: sabe por que você não tem filhos? Porque seu nome é Abrão. Eu vou colocar um A mais no seu nome e vai passar a ser Abraão. O nome dele era Abrão, virou Abraão. Abraham, em hebraico, significa pai de todos. E quando Abrão virou Abraão, ele então teve a possibilidade de poder ter filho. Então, essa é uma dica aí para quem quer ter filho e não pode, bote mais um A no seu nome aí, para ver se você aí, Gilmar, pode botar Gilmar, para ver se tem mais uns 10 meninos. Então, essas são crenças judaicas, isso não é doutrina espírita, mas é o que está na Bíblia. Então, Abrão, virando Abraão, o que fez ele? Ele, então, tornou-se capaz de ser pai, só que Saraí não engravidava. Então, ela disse o seguinte: por que você não engravida a nossa serva? Nós temos uma serva chamada Agar, que ela é jovem, ela pode engravidar, você engravida a escrava, já que eu já estou velha, não consigo ter filho, engravida. O filho que nascer da escrava, a gente cria como se fosse nosso. E ele vai ser o nosso herdeiro. Então, Abraão engravida a própria escrava, a pedido de Sara, e nasce esse menino, Ismael. Deus sorriu para mim. Ismael. Deus sorriu para mim. E aí Ismael nasce e Saraí pega o menino como se fosse seu próprio filho, e ele é criado como se fosse filho do casal. Abraão, Saraí e o meninozinho, Ismael. Quando Sara está com 99 anos e Abraão com 100 anos, um anjo visita Sara e diz: está na hora de você ter um filho. Ela diz: mas eu tenho 99 anos, não tenho mais nem condição de ter filho, eu estou velha. Aí, não, mas é. Então, nessa discussão, o que acontece?
o anjo diz para ela assim, sabe por que você não engravida? É por conta desse I que tem no seu nome, Sarai. Vamos tirar o I do seu nome, vai ficar chamada de Sara, aí você vai engravidar. E foi isso que aconteceu. Sarai deixou de chamar-se Sara, deixou de ter esse nome e passou a se chamar Sara. Então, eles que eram Abrão e Sarai passaram a ser Abraão e Sara. E aí, quando ela se tornou Sara, ela engravidou e ela teve um filho chamado Isaac. Isaac. Quando Isaac nasceu, começou o problema, porque Sara ficou muito incomodada, muito mesmo. Porque ela tinha agora um filho, que não era o filho mais velho, era o segundo. E tudo no judaísmo é para o filho mais velho, para o primogênito. A partir daí ela começa a implicar com Ismael. Ela não queria mais Ismael na casa, ela não queria mais Agar na casa. E Abraão, tentando contemporizar as coisas, não teve jeito. Sara constrangeu tanto Abraão que ele acabou tendo que mandar Agar embora. O menino já tinha aproximadamente uns 13 anos. Ele, então, dá um odre de água para os dois e pede para que eles saiam da casa dele. E isso vai acontecer. Abraão, então, se distancia de seu filho mais velho, Ismael. Eles saem pela estrada, é um deserto, Agar desencarna e Ismael segue sozinho. Ismael cresce, se desenvolve, e o que vai acontecer? Ismael, filho de Abraão, é o pai dos árabes. Ismael, filho de Abraão, é o pai dos árabes. Os árabes descendem de Ismael, ou seja, também são filhos de Abraão, mas são do braço de Ismael. O braço segundo, que é Isaac, vai formar os judeus. Por isso que eles são primos. Porque Abraão é pai de Ismael, que gerou os árabes, e é pai de Isaac, que vai gerar Jacó, e Jacó vai gerar as 12 tribos de Israel. Então, todos têm a mesma origem, todos são filhos do pai Abraão. Só que Ismael foi expulso da casa do pai. Ele, portanto, tem a sensação da rejeição. Ele tem o sentimento do não amor, de que ele é menor, de que ele é um bastardo, de que ele não merece as luzes, porque ele é o rejeitado. O Brasil recebeu como mentor espiritual Ismael. E se nós percebermos, a alma do brasileiro acha que não merece as grandes coisas. A nossa chamada síndrome de vira-lata, não, assim tá bom. Decorre da emanação dessas vibrações de que eu sou pequenino, eu sou o menor. E é exatamente esse sentimento de que eu sou o menor, eu sou o pequenino, que permitiu que o país construísse esse espaço que a gente tem hoje. É isso que dá a condição de grandeza que o nosso Brasil possui. A condição de nós sabermos que nós somos frágeis e pequenos. Nós não somos uma nação orgulhosa, não somos uma nação que diz, nós somos, você está pensando que é quem? Aqui, não somos, mas nós temos uma segunda característica, a característica de amar demais, de sermos extremamente solidários, de sermos intensamente amorosos. De onde vem isso? Do modelo de colonização que nós sofremos. O que houve conosco? Quando tudo ia começar no Brasil, era necessário uma colonização aqui. E o período de surgimento da nação brasileira, ou melhor, do Brasil como colônia, ele é o período no qual está acontecendo na Europa a reforma protestante. O Brasil foi descoberto em 1500, e em 1526 é quando sai a Dieta de Espira, que expulsa Lutero do catolicismo. Isso vai fazer com que o catolicismo esteja muito preocupado em não ceder espaços para que o protestantismo avance. Exatamente na preocupação de que o protestantismo não avançasse, o catolicismo naquela época faz um grande trabalho de divulgação do catolicismo
antes que o protestantismo chegasse nesses lugares. Então, é feito um grande trabalho pastoral, um grande trabalho de catequese, ou seja, de ensinar cristianismo católico para as pessoas, para impedir o crescimento da onda protestante que estava vindo. E quando isso acontece, vejam, em 1526 a Dieta de Espira, é quando começa a se estruturar a ideia de colonização do Brasil. Por conta disso, é criada uma ordem religiosa chamada a Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola. Ele é o grande líder dessa companhia. E Inácio de Loyola, então, levanta o trabalho da Companhia de Jesus, conhecida mais pessoalmente com o nome de jesuítas. Os jesuítas eram os que iriam impedir o crescimento do protestantismo. Como? Duas frentes. Uma frente, a divulgação do cristianismo. Segunda frente, o combate à heresia. Então, a Inquisição, os processos de tortura, de calabouço, tudo aquilo que acontecia era comandado pelos jesuítas. Eram eles que, na Europa, comandavam todo o trabalho das fogueiras, da vigilância sobre a sociedade. Tudo era feito pelos jesuítas. E foi exatamente essa companhia que veio para cá. Destacou-se um grupo de missionários e eles vieram fazer missão no Brasil. Todos jesuítas. Qual era o esperado? Que esse perfil duro, inflexível e arrogante, que era muito comum dentro da ordem, que ele se expressasse no Brasil. Não aconteceu. Isso não se deu. Por quê? Porque nessa época, quando eles chegaram aqui, quando os portugueses aqui chegaram, ou melhor, os jesuítas, eles traziam, de alguma forma, um sentimento distinto. Até hoje ninguém sabe explicar. Por que os jesuítas da Europa foram diferentes dos jesuítas que vieram para cá? Os jesuítas que vieram para cá foram, por exemplo, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Antônio Vieira, José de Anchieta. Esses homens extraordinários é que eram jesuítas. Chegaram aqui, se apaixonaram por esse lugar e fizeram um trabalho magnífico de divulgação do cristianismo. Um trabalho extraordinário, lindo. Na Europa, a ideia de cristianismo não é semelhante à ideia que a gente tem no Brasil. Nós temos a ideia, por conta da gente morar no Brasil, que todo mundo vê cristianismo do mesmo jeito. Não é verdade. Cristianismo na Europa é sinal de autoritarismo, de repressão, de doutrina fechada, rígida. Não é uma doutrina flexível. Se eu perguntar assim na Europa, me dê um sinônimo de cristianismo, certamente irão dizer rigidez, autoritarismo. A ideia mais ou menos é essa. Quando você pergunta no Brasil, sinônimo de cristianismo, eles dizem amor, amor ao próximo. Porque aqui, exatamente esse sentimento puro da mensagem do Cristo tomou conta do Brasil. Essa é a maior prova do sucesso do trabalho de Ismael. Foi fantástico isso. Um trabalho que iniciou antes mesmo da descoberta do Brasil. Quando Ismael recebe a tarefa de cuidar do país, ele precisava fazer com que fosse descoberta pelos portugueses. Mas os portugueses ainda não tinham tradição em navegação, ainda não sabiam navegar. Olha que trabalho genial. Os outros povos já tinham avançado em termos de navegação, mas Portugal não tinha. Portugal ainda era uma nação que não tinha esse conhecimento de navegação. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um elemento extremamente importante. Ele é um grande rabino do século II, antes do nascimento de Jesus, chamado Hillel, o rabino que mais pregou amor em toda a história do judaísmo. Mais pregou amor. 200 anos antes do nascimento de Jesus, foi o avô e mestre de Gamaliel, e Gamaliel foi o mestre de Paulo de Tarso. Se Gamaliel tivesse sido mais impregnado do sentimento de amor que Hillel tinha, e Gamaliel impregnasse Saulo de Tarso de mais amor do que ele conseguiu colocar,
talvez a história do cristianismo fosse diferente. Talvez. Mas, infelizmente, Saulo de Tarso não absorveu a parte daquilo que Hillel dizia e tornou-se um doutor da lei bastante intolerante, que deu no que deu, até que ele se transformasse em Paulo de Tarso. Mas Hillel, o grande rabino, ele é chamado no mundo espiritual para que ele reencarne para criar na Terra as escolas de navegação para que o Portugal pudesse estabelecer dentro dele escolas que garantissem o aprendizado. E assim, como a obra ela é escrita em cima da ótica de Ismael, e Ismael é árabe, não é judeu, eles não usam o nome na obra, o Brasil, Coração do Mundo, de Hillel, que é o nome dele como judeu. Eles usam o nome como árabe, que é trocando a ordem das vogais. Eles chamam de Hillel. Eliu. Troca o E pelo I na ordem. Em vez de Hillel, Eliu. E é assim, os árabes sempre fazem isso, né? O nome de Abraão eles chamam de Ibrahim. Jesus eles chamam de Giza. Moisés é chamado de Musa. E Hillel é chamado de Eliu. Essas coisas são normais, porque são línguas distintas, eles sempre trocam na maneira de falar o nome de uma... A gente também troca, né? A gente, quando vai falar o nome de alguma outra pessoa, de outro país, a gente acaba portuguesando o nome das pessoas, né? A gente diz assim, isso aí é quando Napoleão... O nome dele não era Napoleão, o nome dele era Napoleão. A gente chama Napoleão porque gosta, mas... Então, a gente acaba portuguesando. E os árabes acabam arabizando o nome das pessoas para o seu idioma. Então, esse personagem que aparece no Brasil, Coração do Mundo, como Eliu, é o mesmo Hillel, que é o rabino famosíssimo do judaísmo do 2º século antes do Cristo. E ele vem e cria a escola de Sagres para que os portugueses estudassem navegação, tornassem-se uma grande potência navegadora da época e, por conta disso, auxiliassem o processo de construção de uma nova realidade mundial com a descoberta de tantas e tantas terras. Grandes feitos marítimos da época da virada do século XV para o século XVI é feita pelos grandes navegadores, Vasco da Gama, Fernando de Magalhães, o próprio Cabral. Então, tem feitos maravilhosos que eles... Américo Vespúcio. Esse era espanhol, Américo Vespúcio. Mas Vasco da Gama, Cabral, Fernão de Magalhães, eles eram todos portugueses e fizeram coisas incríveis. E é exatamente em cima desse escopo que Ismael vai montando a sua obra, vai criando a condição de funcionamento do país como ele gostaria que ele fosse. O resultado de tudo isso é a criação de um espaço perfeito para o desenvolvimento da mensagem original de Jesus. Mas havia um embaraço para que essa mensagem se desenvolvesse aqui. Nós não tínhamos condição de codificar a doutrina que limparia o cristianismo e reapresentaria isso de maneira diferente. Nos faltava ciência, nos faltava condição e até autoridade intelectual para lançar uma doutrina. O que é feito, então? Qual a nação da época que tinha maior reunião de intelectuais? França. Então é para lá que a revelação vai. A revelação será recebida na França, mas ela depois será migrada para o local onde Ismael está tomando conta. Isso tudo faz parte de um único plano. O plano é o mesmo. A mensagem vai ficar na mão de Ismael. Por que não ficou na França? Porque lá não dava. Primeiro, lá não tem vários povos, lá é povo francês. Você tem uma ideia, hoje na França, eu não estou falando mal de francês, mas houve muita migração de povos de outras etnias para a França nos últimos anos. Mas eles não conseguem se misturar na cultura francesa. Os franceses têm muita dificuldade de absorver pessoas de outros locais do planeta para integrar na sua comunidade. Eles têm uma certa resistência de integrar e é até compreensível. Eles estão há milhares de anos tendo um mesmo tipo de sociedade.
e aquelas pessoas que vêm são sempre tidas como pessoas estranhas para o ambiente onde eles já estão vivendo. Diferente do Brasil, que sempre tem a capacidade de bem acolher aqueles que vêm de fora. Então, não era um local novo, porque na França teve Inquisição, teve Revolução Francesa, teve a Noite de São Bartolomeu. Existe muito sangue. A França participou de muitas cruzadas. Existem muitos problemas espirituais do cristianismo com a França. Não era um lugar bom para que ela ali prosperasse. Não se conseguiria perceber com nitidez Jesus sinônimo de amor e de misericórdia. Não há condição de miscigenação. Não se miscigena. É difícil. E terceiro, o cristianismo lá está bem complicado. Então tinha que ser um lugar diferente. Ali não poderia ser. Então renasce a mensagem de Jesus num local tido como mais capaz de receber tecnicamente a mensagem, e depois essa mensagem ela é transferida para um novo lugar, que é o Brasil. De que mensagem estamos falando? Estamos falando da mensagem espírita. Porque é essa mensagem extraordinária e reveladora que vai ser como se fosse a grande terceira onda mundial. Nós temos uma primeira grande onda, que foi Moisés, que quando chegou dava para a humanidade inteira receber, em que pese vários reveladores, mas eles eram parciais. Buda, Krishna, Zaratustra vieram para regiões diferentes, para povos específicos, mas quando vem Moisés, a onda Moisés vem, ela atende a humanidade inteira. A onda Jesus vem, essa onda vem para a humanidade inteira. Mas o primeiro ponto alto para atingimento eram os migrados. E em segundo momento, a terra como um todo, para aqueles que assim quisessem. Agora que a humanidade está toda em condições de claramente entender que o amor é a regra para a sobrevivência do espírito, no sentido de felicidade, impõe-se que esta mensagem retome o espaço do coração humano e ela consiga atingir de maneira bastante efetiva todas as pessoas. De certa forma, as religiões sufocaram a mensagem cristã e criaram rituais, paramentos e liturgias e uma série de outras coisas em que a mensagem de transformação, do amor, do perdão, da vivência dos seus conceitos ficou em segundo plano. Nós tivemos tanta dificuldade de viver isso que a gente criou uma série de regrinhas de adoração a Jesus, ao invés de vivermos sua mensagem. Nós estamos hoje muito mais adorando o mensageiro do que vivendo a mensagem que ele falou. Isso foi tão forte por parte das religiões que começou a abrir rachaduras dentro desse processo e a religião começou a ser questionada. O homem do século XIX começou a questionar a religião porque ela não estava trazendo crescimento espiritual. Só dogma, 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 rigidez, rigidez. Então começou a trincar, a religião trincou e, por conta disso, a sociedade do século XIX esmagou a religião e quebrou ela todinha para que ela não existisse. Mas o homem tem necessidade de fé. O homem tem uma necessidade de se conectar com o divino e com o sagrado. Portanto, exatamente no meio, no seio desse materialismo do século XIX é que surge a mensagem espírita, para não permitir que o materialismo tomasse a humanidade como um todo. Então, as provas da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos aconteceram no meio de quando o materialismo gritava. Ele gritava, de um lado, pelo fim das religiões, e os cientistas descobriam que a vida continuava. Então, era um momento louco, esquizofrênico da humanidade, em que ela gritava que não existe, mas existe, não existe, mas existe, existe, mas não existe. Foi uma loucura naquele período de efervescência do conhecimento. Mas o homem teve muita dificuldade de entender isso. Então, hoje, os processos de autoajuda que a gente está vendo acontecer, as obras que falam de autoajuda, que tem que amar, perdoar, meditar, elas são o fruto exatamente do cerne da mensagem de Jesus. E o Espiritismo aparece fazendo o quê? Resgatando a mensagem de Jesus, justificando aquilo que os livros de autoajuda dizem
e indo muito, mas muito mais além do que essas obras falam, porque ele revela para nós a razão de perdoar, a razão de amar, a razão de sermos bons, a razão de nós não desistirmos dos nossos bons propósitos. É isso que constrói o cristianismo de maneira diferenciada. A obra de Ismael, portanto, não é simplesmente a construção de um movimento espírita, mas de uma consciência nacional de amor. O movimento espírita é muito importante, sem dúvida, é muito importante, mas é fundamental que a gente entenda que a obra de Ismael não se circunscreve ao movimento espírita. Ela vai além, ela vai muito além disso. Aqui, o movimento espírita se reinventou, é verdade. Os centros espíritas da França não tinham caridade, não tinham assistencial, não tinha esse trabalho de socorro. Eram grupos para as pessoas se manifestarem, estudo de doutrina, anotação das coisas. Pegue o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e veja como funcionava aquela instituição. É muito diferente de um centro espírita que o Brasil possui. Aqui no Brasil é que se teve essa ideia de um local de acolhimento, de amor. Por quê? Porque isso é resultado do trabalho que o catolicismo fez. Nós temos uma dívida impagável com a Igreja Católica, porque ela fez um trabalho maravilhoso em que ela pavimentou todo o território com uma mensagem de amor. Jesus coligado com amor. E quando a doutrina espírita chegou, ela chegou encontrando o terreno fértil para ela crescer. Porque ela vinha dizer, tem que amar. Ela dizia, é isso mesmo, tem que amar. Por quê? A Igreja Católica foi a grande precursora de tudo isso. A grande precursora. E isso faz com que a gente, na verdade, hoje possa levar o conhecimento do Espiritismo de maneira muito mais fácil nessas terras. Eu desafio qualquer um, a bater numa porta de uma casa no Brasil e perguntar, você alguma vez já ouviu falar de Jesus? Eu duvido que você encontre uma casa que diga, não, nunca ouvi falar dessa pessoa, não sei quem é não. Mas se você bater numa porta, você ouviu falar de Buda? Pode ser que você não encontre. Já ouviu falar de Krishna? Pode ser que ninguém saiba. Já ouviu falar de Zaratustra? Talvez não saibam. Mas eu duvido que a pessoa, que a casa não conheça Jesus. Ela pode ter uma visão até equivocada em alguns conceitos, mas a ideia de Jesus chegou a todos os lares do Brasil. Então, essa mensagem, ela é da Igreja Católica, ela foi muito importante para que o Espiritismo, quando chegasse, encontrasse já os canais todos abertos. Então, o trabalho de Ismael foi um trabalho extremamente exitoso, pela possibilidade de criar aqui um espaço onde todos se congraçam, o cristianismo consegue ser bem entendido, e por conta dessas condições é que o Espiritismo se multiplica de maneira extraordinária. Só para terminar as minhas palavras, meu tempo já está acabando, eu só queria comentar uma ameaça que a gente está vivendo hoje de todo esse trabalho que Ismael fez. O trabalho foi coroado de êxito, sem dúvida. A gente vai dizer, mas o Brasil tem problema de esgotamento sanitário, o Brasil tem problema de corrupção. Sim, tem. Todos esses problemas ele tem. Mas o objetivo do Brasil não é ser a nação mais próspera da Terra. É ser o coração do mundo, ou seja, o local que acolhe. O coração acolhe os doentes, os enfermos, tem um olhar misericordioso sobre todas as pessoas, é solidário. Esse é o objetivo. O papel de ser a inteligência do mundo compete a outras nações. O Brasil é ser um local amoroso. É lógico que a gente precisa melhorar numa série de coisas em termos políticos no Brasil, sem dúvida. Mas não é, na verdade, nosso objetivo sermos a nação mais rica da Terra, mas sim o coração do mundo. Mas a grande ameaça que a gente está passando hoje, muito perigosa, é que durante todo esse tempo do movimento espírita no Brasil, nós nunca tivemos interferência política dentro do movimento espírita. E, infelizmente, nós estamos vendo algumas movimentações dentro do nosso movimento, infelizmente, querendo trazer discussões do campo político para dentro da casa espírita. Não podemos permitir que isso aconteça.
O espiritismo não tem vinculação com nenhuma corrente ideológica do ponto de vista política. O espiritismo não é uma doutrina de esquerda e o espiritismo não é uma doutrina de direita. Ele não é nem de direita e nem de esquerda, ele é de cima, gente. Ele não pende para esses lados. Não se discute política partidária na casa espírita. Não se trata dessas questões dentro da casa espírita, principalmente na tribuna espírita. Quem assume o espaço para falar na casa espírita não pode defender ou atacar quem quer que seja em termos políticos. Não é papel da doutrina espírita discutir essas questões. Se os espíritas, aí são as pessoas, querem discutir política, procurem o espaço onde a política é favorável e discuta, debata. Se tem pendor para entrar na política, entre, assuma cargo de vereador, prefeito, senador, deputado, governador, presidente, faça o que você quiser. Exerça o papel. A política precisa de boas pessoas, então faça isso. Exerça esse papel que a sociedade tanto precisa. Mas não leve isso. Leve o espiritismo para a política, mas não leve a política para dentro do espiritismo. Quando estiver exercendo suas funções políticas, exerça com amor, não ataque, não agrida. Lembre que antes de qualquer coisa, a nossa primeira característica tem que ser espírita. E isso vale para todos nós. Mesmo os que não estão hoje trabalhando como vereadores, como deputados. Qualquer pessoa que se diga espírita e que numa rede social divulga qualquer coisa que seja, que ataca a honra de qualquer pessoa, está fazendo um desserviço à obra de Ismael. Se nós queremos colaborar com a obra de Ismael, não propague o ódio, não propague o desamor, não ataque a reputação das pessoas. Exerça seu papel de cidadania, mas respeite a dignidade e a família das pessoas que você está atacando pelas redes. Você quer divulgar alguma coisa? Analise. Vai ferir a dignidade dos outros? Se vai, não faça. Não ataque. Colabore com Ismael, que teve um trabalho enorme, de muito mais do que apenas os nossos 500 anos, para construir nessa nação um local de paz, onde as pessoas se consagram sem divisões. E não colabore para que o país seja diferente daquilo que foi planejado pelo Cristo. Sejamos todos nós unidos nesse grande propósito para difundir o grande ideal que Ismael possui: Deus, Cristo e caridade. Que Deus nos abençoe e nos dê um excelente domingo. Um bom dia para todos. Nossa gratidão, Jorge, muito, muito mesmo. Estamos muito contentes novamente com a sua presença e ainda mais assim, você de uma forma tão clara, abrindo os nossos corações de uma forma assim avassaladora, como você mesmo disse, para que o amor do Cristo possa adentrar esses nossos corações tão endurecidos. Muita gratidão mesmo, Jorge, e até um próximo MECESG, viu?